Fala pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o William Miranda do site aprendaplsql.com e na aula de hoje eu vou falar com vocês sobre três funções de agrupamento, tá? Essas funções, elas são muito importantes, elas também são muito utilizadas no dia a dia e é muito interessante que você conheça elas. Além disso, eu também vou falar sobre a cláusula group by, quando você deve usá-las. Além da cláusula group by, eu vou falar sobre outra cláusula que existe no Oracle, tá? Que é uma cláusula que serve para você limitar a quantidade de registros que vão ser retornadas, só que utilizando funções de agrupamento para isso, tá? Se você não sabe, o where não deixa fazer isso, tá? Então, se você achou que era o where, não é o where. Se você não conhece essa cláusula, fica com a gente que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, tá? Fazendo aquele pedido especial, começo de todo o vídeo que eu sempre faço para você, preste bastante atenção, tá? Então, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, clica lá, maximiza, deixa a tela no máximo, tá? Fica tranquilo quanto aos códigos, porque todos eles estão embaixo aqui do vídeo, na descrição. Então, qualquer código que você queira pegar, é só ir lá e pegar eles e poder começar a codificar logo após a aula para ver se você adquiriu todos os conhecimentos e entendeu tudo que a gente está passando aqui, tá bom? Hoje eu vou falar sobre as funções count, sum e avg, tá? Basicamente, a função count retorna a quantidade de registros, tá? A sum, a soma dos valores, tá? E a AVG traz a média dos valores. Então, elas são três funções bem legais, elas se complementam, tá? E no final eu vou fazer um relatório aqui usando as três, tá? Bom, começando aqui, eu vou fazer um select da tabela employees, tá? E como vocês podem ver aqui, ele retorna muitas linhas pra gente, tá? E fica complicado aqui, apesar do Oracle retornar a quantidade de linhas aqui embaixo, né? Isso na verdade não tem, né? Esse aqui é a engine da Oracle que está retornando essa informação para a gente, tá? Outras engines também retornam essa informação. Mas vamos dizer que você precisava contar a quantidade de registros. Existem várias formas de se fazer contar a quantidade total de registros, né? Para isso a gente se utiliza a função count, né? A gente coloca como um parâmetro de entrada aqui vários tipos de parâmetros. E vocês podem ver que se eu executar aqui, ele vai retornar todos 107. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Sem conhecimento nenhum de banco de dados, vou imaginar que você não tenha conhecimento nenhum. Vocês acham, para o Oracle, qual dessas três opções aqui são melhores de serem executadas em termos de consumo de memória? Bom, vamos pensar um pouco. O campo asterisco vai retornar todas as colunas e vai fazer a conta das linhas que tem nessa tabela. Bom, vamos falar a verdade que isso aí não é muito inteligente de fazer, afinal eu quero só contar as linhas, né? O campo employee vai fazer com que o Oracle leia esse campo, tá? Então, a gente vai precisar percorrer também uma coluna, ao invés de todas, uma. Então, ele já é melhor que o asterisco, porém, não é a melhor opção. Mas, se a gente colocar o 1, o Oracle simplesmente não vai ler nada. Vai lá e só vai contar a quantidade de linhas e vai retornar a informação. Bom, acho que já deu para perceber qual é a melhor opção, né? Então, por isso, essa é uma dica, tá? Até de tuning mesmo, para que você possa usar no seu dia a dia. Para de usar o count com colunas ou com asterisco. Isso consome memória, tá? Se vocês rodarem a query muitas vezes, isso vai consumir muita memória do banco de dados. Isso é ruim. Deixa usar a memória com o que precisa. Para isso, não precisa. Então, no count, sempre use o 1. A não ser em alguns casos específicos, onde você quer contar, por exemplo, a quantidade de registros diferentes. Você pode usar a cláusula distinct dentro do count, tá? Mas eu não coloquei isso nessa aula, porque eu acho que é um assunto um pouquinho mais avançado. Se você tiver interesse em aprender mais assuntos avançados, tá? A gente tem cursos preparatórios para certificações em SQL, onde você vai se tornar literalmente um especialista em funções, queries, joins, enfim, tudo que você utiliza e muito no seu dia a dia, seja você um desenvolvedor ou um DBA. Além disso, a gente também ensina muito sobre SQL no nosso curso de formação DBA Oracle Junior, tá? Ele é um curso que tem 4 pilares, basicamente a gente ensina modelagem de dados, SQL, PLSQL e administração de dados, tá? Com esses 4 pilares, o profissional acaba se formando e se tornando um DBA Júnior, tá? Nesse curso já tem muito conteúdo também de SQL. Caso você não queira tirar uma certificação, apenas se aprimorar profissionalmente, você pode fazer esse curso, porque você vai conseguir adquirir os conhecimentos necessários para ser um especialista em SQL.
tá legal? Bom, então aqui eu já te dei essa dica de tanning, tá? Use sempre o count, o 1. Agora vamos fazer um exemplo. Eu quero contar, na verdade, a quantidade de funcionários, só que eu quero contar por empregados, por gerentes, desculpa. Quantidade de empregados por gerente. Vou executar essa consulta aqui e vocês vão ver que nós tivemos um problema aqui. Tivemos um erro, tá? Esse erro foi proposital, porque agora eu vou explicar para vocês como vocês devem utilizar a cláusula group by. Muitas vezes no começo da carreira os profissionais acabam tendo uma dificuldade de utilizá-la, né? E essa cláusula simplesmente serve para agrupar as informações, tá? Vocês estão vendo que a gente está usando funções que leem várias linhas para retornar uma informação. A função sum, a função AVG, afinal é uma média, a gente precisa de mais de uma informação para calcular a média. Além disso, a gente também tem a função count, né? Então, aqui nessa função, eu quero contar a quantidade de empregados por gerente. Então, eu preciso agrupar por gerente, tá? Para retornar essa informação. Então, vamos lá. Um select, tá? Os campos que eu quero selecionar com a função from. E logo após o from, é a última cláusula que a gente vai usar na consulta, é o group by, tá? A cláusula group by, e eu coloco as colunas a qual eu quero agrupar. Obrigatoriamente, todas as colunas que eu trago no select precisam estar dentro do group by. Não obrigatoriamente as colunas que estão dentro do group by não precisam estar dentro do select. Mas como assim? Eu posso agrupar as informações por mais de uma coluna e retornar essas informações lá no select. Só que fica meio estranho, tá? Então, no geral, sempre que você estiver utilizando funções de agrupamento e estiver fazendo uma consulta com aquelas informações, saiba que você precisa agrupar por aquelas informações, senão a consulta não vai retornar corretamente. Eu posso usar mais de uma função de agrupamento? Pode, você pode sem problema algum, porém o agrupamento vai acontecer a partir do momento que você tem uma coluna que não está se utilizando de funções de agrupamento, tá? Então, o group by, como você percebeu, ele é muito simples. Ele só vai retornar o que você está pedindo para ele. Porém, o Oracle não consegue entender quando você está fazendo uma soma e retornando um campo. Ué, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agrupar por esse campo? O Oracle não entende essa informação. Então, por isso, obrigatoriamente, todas as colunas que estão sendo selecionados precisam estar dentro da cláusula group by. Tá legal? Bom, ensinei mais um conceito aqui interessante sobre Oracle, tá? Então, como vocês podem ver, aqui a gente está retornando a quantidade de empregados por departamento. Mas essa consulta aqui ficou meio complicada, né? Ficou muita informação. Então, eu vou selecionar apenas 5, tá? Gerentes aqui. Então, vamos lá. Tá. Então, nós temos 5 linhas. Nossa, mas... sei lá, eu não gostei disso. Porque tem 3 gerentes aqui que só tem um funcionário. Como é que eu faço para poder tirar esses gerentes que têm apenas um funcionário? Eu quero só quem tem mais de um funcionário. Bom, temos um problema aí, porque o where não funciona com cláusulas utilizando funções de agrupamento. Afinal, ele é para linhas, geralmente, no máximo uma subquery ali e tudo mais. Mas funções de agrupamento ele não entenderia. Então, para isso, existe uma cláusula chamada having, tá? Essa cláusula vem após o where e antes do group by, exatamente assim dentro da query, como eu mostro aqui no exemplo para vocês. Então, nesse exemplo, eu coloquei o count maior que 1 no having aqui, como vocês podem ver. E ele só retornou 2 linhas, que são as linhas do funcionário do gerente 101, que tem 5 funcionários, e o 145, que tem 6 funcionários. Legal? Entenderam? Então, que interessante, né? Além disso, como eu falei, a gente pode mesclar funções, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a função sum, que simplesmente é uma função de soma. Então aqui fica muito interessante, tá? Que a soma dos salários retornem aqui para a gente ver. Além disso, a gente tem a função AVG, que é a média dos salários, tá? Então, eu vou retornar aqui essa informação. Aqui ele não retorna nada, porque eu estou fazendo um having, onde eu multiplico a quantidade de funcionários pela média e vejo se é maior do que os salários. E é óbvio, porque a média é maior do que todos os salários. Mas como vocês podem ver aqui, a gente tem essas informações. A soma dos salários, a média salarial, tá? Então, se você pegar
a soma e dividir por 5, por exemplo, você vai ter essa média. Aqui por 1 fica bem fácil, né? Por 6, ó. Então aqui ele está retornando as informações corretamente. Se você quiser pegar a calculadora e fazer esse cálculo para ver se está tudo certo, pode ir lá. E depois pode até contar para a gente, ó, eu desconfiei e fiz, tá bom? Mas eu vou colocar uma outra aplicação aqui da função AVG, onde eu consigo ver a média salarial por departamento, tá? E aqui eu consigo ver quais os departamentos que ganham mais, tá? Então aqui, ó, tem um departamento ganhando 19 mil reais, outro departamento ganhando 10 mil por média. Essa é a média salarial, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Essa foi uma aula bem interessante. Vocês aprenderam vários conceitos aqui, várias cláusulas. Ela não ficou só nas funções e aprenderam também como utilizar 3 funções de agrupamento que são muito úteis e muito interessantes. Essas funções foram o count, o sum e o AVG, tá? Se você gostou desse vídeo ou aprendeu algo com ele, dá um joinha para a gente ficar sabendo, tá? Se você já utiliza essas funções no seu dia a dia e quer passar para a gente alguma utilização delas, como é que você usa, qual regra de negócio você usa, traga mais possibilidades para as pessoas. Deixe um comentário aqui embaixo desse vídeo. A sua colaboração é muito importante, tá legal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.